Muito bem. Essa é uma regravação da aula do dia 22 de setembro. Antes de começar o assunto propriamente dito da aula, que são árvores de busca, eu vou falar sobre mais um assunto, que é a ligação entre árvores e aquela história de representação de expressões. Suponham, por exemplo, que temos uma expressão aritmética qualquer, na forma infixa, forma comum. Nós já vimos que nós podemos transformar essa representação na forma prefixa e forma pós-fixa. O interessante é que nós também podemos representar expressões por meio de árvores. Por exemplo, essa expressão poderia ser representada pela seguinte árvore. Na raiz colocaríamos o operador e as subárvores representariam os dois operandos. Então, a subárvore esquerda aqui seria a expressão A mais B, e a subárvore direita seria a expressão C. E é de maneira natural que essa árvore representa a expressão que nós estamos vendo. Notem que aqui nós não precisamos dos parênteses, porque a própria estrutura da árvore indica que a multiplicação deve se aplicar a duas subárvores, A mais B e C. Então essa é uma representação muito natural. Notem que se eu percorrer essa árvore em pré-ordem, o que eu vou obter? Vamos pensar. Pré-ordem quer dizer visitar primeiro a raiz e depois as subárvores. Então, no caso, nós teríamos raiz, símbolo vezes, subárvore esquerda, novamente a sua raiz e assim por diante. Depois, subárvore direita, C. O que nós temos aqui? Fácil ver que nós obtivemos a notação prefixa daquela expressão inicial. Analogamente, se a gente fizer o percurso dessa árvore em pós-ordem, o que nós vamos obter? Fácil ver que nós vamos ter AB mais C vezes. E, obviamente, isso aqui é a pós-ordem daquela expressão. Desculpe, é a notação pós-fixa correspondente àquela expressão. Notem que, na realidade, isso não é nenhuma surpresa. A própria definição da notação prefixa e pós-fixa, a maneira como a gente coloca as coisas nessa árvore, faz com que isso aconteça. Um assunto interessante, como é que a gente representaria o caso de expressões unárias, por exemplo? Se a gente tem menos A, que nós já vimos que a gente representa no caso de prefixa, notação prefixa através de tio A, e pós-fixa ficaria a tio. Certo? A dúvida minha agora é a seguinte. Qual é a representação que eu devo usar? É natural usar um nó com um dos filhos apenas. Eu teria a seguinte possibilidade. Ou essa aqui. Ou seja, supor que o filho esquerdo ou o filho direito não existe. A dúvida é qual delas é mais conveniente. Certo? Bom, a maneira de pensar mais simples é a seguinte, é aquela que nos daria melhor analogia com os percursos. Mas notem que o percurso em pré-ordem das duas árvores é tio A e o percurso em pós-ordem das duas árvores a tio. Então isso aqui não nos leva a nada. Por outro lado, se a gente voltar à transparência anterior e a gente fizer o percurso em ordem, o que nós vamos ter? O percurso em ordem, fácil ver, daria A mais B vezes C. Bom, isso aqui não é bem aquilo que a gente pensou como representação em ordem, porque estão faltando esses parênteses. Mas a ordem está certa. O que na realidade nós teremos que pensar é como escrever um algoritmo de percurso que nos permitisse inserir esses parênteses. De qualquer maneira, se nós passarmos agora a transparência que nós estamos olhando, aqui, qual é a inordem nesse caso? Bom, a inordem para essa primeira vai ser A tio. E para a segunda vai ser tio A. Certo? E qual é a inordem que a gente convenciona usar? Bom, a inordem convencional é essa. Certo? O operador vem antes do operando. Conclusão. É melhor usar, na representação das operações unárias,
usar a representação onde o operador fica na raiz e a subárvore esquerda que vazia, a subárvore direita é que vai ser o argumento daquele operador. Bom, não havendo dúvidas, vamos passar, fechado esse assunto, que na realidade será, talvez seja assunto de uma tarefa de laboratório, vamos passar às transparências comuns nossas. Ou seja, vamos atacar um assunto novo. O assunto de hoje vai ser árvores binárias de busca, que eu vou introduzir através de um exemplo. Notem que aqui nós temos uma árvore binária na qual o conteúdo da informação são números inteiros. E essa árvore tem uma propriedade interessante. Notem que nós temos aqui na raiz um valor, 16. Todos os valores contidos na subárvore esquerda são menores do que 16. E todos os valores contidos na subárvore direita são maiores do que 16. E essa propriedade, na realidade, vale também para as subárvores. Para qualquer nó da árvore, os valores contidos na subárvore esquerda são menores do que o valor da raiz, e os valores contidos na subárvore direita são maiores do que os da raiz. Nós poderíamos definir que poderiam ser menores ou iguais, mas a maioria dos nossos exemplos vai contemplar os casos em que os elementos são ou menores à esquerda, maiores à direita. Esse tipo de árvore nós chamamos de árvores binárias de busca. Essas árvores não precisam ser necessariamente árvores com números. Qualquer tipo de valores que possam ser comparados quanto à sua ordem servem. Por exemplo, nessa transparência aqui nós temos nomes dos meses em ordem alfabética. Vocês podem notar que todos os nomes dos meses do lado esquerdo precedem em ordem alfabética a raiz, que é julho, e do lado direito segue em ordem alfabética e assim por diante. Certo? Então, essa é a ideia geral de árvores de busca. Fazer com que a ordem dos elementos obedeça a essa restrição. Daqui em diante, muitas vezes eu vou simplesmente dizer árvores de busca e não dizer árvores binárias de busca. Vamos pensar como é que a gente faz, por exemplo, para que servem, em primeiro lugar, para que servem essas árvores? Notem que representar um conjunto de números, como nessa árvore aqui, eu poderia usar um vetor, uma lista ligada, etc. Por que eu usei árvore? Essa árvore não é muito natural nesse caso, se o meu objetivo era apenas representar esse conjunto de números. Bom, como nós já vimos, se nós tivéssemos esse conjunto de números representados por meio de um vetor, nós poderíamos, se o vetor fosse ordenado, nós poderíamos fazer a operação de busca de um elemento de maneira muito rápida, usando a busca binária, ou seja, o número de operações seria proporcional ao logaritmo de número de elementos. Entretanto, a inserção de um novo elemento poderia ser muito cara. Em média, nós teríamos que deslocar cerca da metade dos elementos do conjunto para a direita de uma posição. No pior caso, seriam todos eles. Então, não é uma representação conveniente para certas operações. No caso de lista ligada, o problema poderia ser até pior, porque busca teria que ser, em geral, proporcional ao número de elementos. Então, de novo, não é uma boa representação. Nós vamos ver daqui a pouco que árvores permitem uma representação mais eficiente. Por enquanto não está claro como, mas nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes de falar dessas operações feitas de maneira eficiente, vamos discutir, sem pensar na eficiência, como é que a gente inseriria algum valor. Vamos supor que eu quero... Bom, em primeiro lugar, antes de inserir, como é que eu verifico se um valor está na árvore? Por exemplo, eu quero verificar se o valor 17 está na árvore. Como é que eu faço isso? Bom, como é uma árvore de busca, eu posso adotar o seguinte esquema. Eu comparo o 17 com o valor na raiz. Como o 17 é maior, eu tenho certeza que tem que estar, se estiver na árvore, tem que estar na subárvore direita. Portanto, eu vou para a subárvore direita e verifico novamente. Como o 17 é menor do que 27, se estiver dentro da árvore, tem que estar do lado esquerdo. Aqui, 17 é menor do que 21. Então, se 17 estiver na árvore, tem que estar na subárvore esquerda 21. Mas essa subárvore é vazia. Portanto, o elemento não está nessa subárvore. Por outro lado, se ele não está, mas eu quero inseri-lo, eu posso concluir que esse ponto, justamente, é o ponto certo para a inserção. Porque é aqui que poderia estar o 17, mas não está.
Então, o algoritmo de inserção poderia aproveitar e inserir aqui o 17 na minha árvore. E para qualquer outro valor seria algo semelhante. É só andar pela árvore e achar o ponto de inserção. Então, na realidade, é isso que está mais ou menos simbolicamente indicado nessa transparência. Se eu quero inserir um valor y e cheguei numa busca, cheguei ao ponto onde a subárvore correspondente é vazia, é aí que eu insiro, aquele é o ponto de inserção. Muito bem. Normalmente, se eu vou representar um conjunto de informações, as 3 operações importantes são busca, inserção e remoção. Mas, na realidade, busca e inserção, como nós acabamos de ver, andam juntas, porque para poder inserir, primeiro eu preciso achar aonde. E achar aonde quer dizer fazer a busca. A outra operação que eu preciso considerar é a remoção. E aqui eu tenho 2 casos interessantes. O primeiro caso é quando pelo menos uma das Bom, em primeiro lugar, remoção quer dizer também fazer uma busca. Então, em primeiro lugar, se eu quero remover o elemento x, eu preciso achá-lo. Então, aqui eu achei. E eu tenho, quer dizer, nos 2 casos eu achei. Eu tenho um caso interessante que é o seguinte: se pelo menos uma das subárvores desse nó onde está x é vazia, aí é mais fácil fazer a remoção. Se eu substituir, eu preciso conhecer o pai de x, tá? Mas eu suponho que durante a busca eu andei e achei tanto o x como o pai dele. Eu posso substituir esse apontador para o x por um outro apontador para aquela subárvore que não é vazia, que eu suponho que é apenas uma, certo? No máximo. Pode ser vazia também, as duas podem ser vazias, aí não tem importância, posso fazer a mesma coisa. Mesma coisa se for do lado direito, não tem problema, eu posso fazer isso aqui. Notem que com isso eu preservo a propriedade de árvore de busca, porque tudo que está nessa subárvore aqui certamente era menor do que x e, portanto, é menor do que o conteúdo do pai do x. Mesma coisa aqui, tudo que estava aqui era maior do que x, mas é menor, bom, ou maior do que o conteúdo do pai do x, depende de que lado, na realidade, o x estava do seu pai. Então, essa operação preserva a propriedade de árvore de busca, e terminada essa mudança do apontador, eu posso também liberar a posição onde estava o x. Posso liberar essa memória dinâmica ocupada por x. Notem que isso aqui funciona mesmo que as 2 subárvores sejam vazias. Aí eu simplesmente troco esse apontador aqui pelo valor nulo. Então esse é o caso simples. Um caso ligeiramente complicado é aquele em que x tem as 2 subárvores não vazias. Mas nesse caso eu posso fazer o seguinte: uma opção é ir para a esquerda e depois achar o maior elemento que existe do lado esquerdo. Notem que, dada uma árvore qualquer, vamos olhar o exemplo. Dada uma árvore qualquer, por exemplo essa aqui, e dada uma subárvore, como é que eu acho o maior elemento dessa subárvore? Como é árvore de busca, basta andar sempre à direita. Quando bater numa subárvore vazia, eu sei que esse é o elemento máximo dessa árvore, certo? No caso é 15. Se eu quisesse o elemento máximo da árvore inteira, é só andar pela direita, que o máximo seria 27. Notem também que, por outro lado, se eu quiser o elemento mínimo de uma árvore, dessa aqui, por exemplo, é só andar sempre pela esquerda, que eu vou achar esse aqui. Se eu andasse nessa aqui, acharia esse aqui. Então é só andar numa direção que eu vou achar o elemento máximo ou mínimo, se eu quiser encontrá-lo, certo? Bom, é nisso que se baseia a ideia da remoção. Eu pego, por exemplo, a subárvore esquerda e procuro o seu máximo. Como eu sei que ela não é vazia, o máximo existe, certo? Andando sempre pela direita, eu vou achar o máximo. E aí eu copio esse valor y, que é a informação contida aí, para o lugar onde estava x. Certo? Notem que todos os elementos dessa subárvore são menores do que y, porque ele é o maior elemento deles. Então, colocá-lo na raiz não tem problema, eles vão continuar menores. Todos os elementos da subárvore direita já eram maiores do que x. Como x era maior do que y, esses elementos também vão ser maiores do que y. Ou seja, eu reduzi o problema de remover x, agora é o problema de remover y. Mas se vocês lembrarem,
para chegar no y, eu tive que andar à direita enquanto eu pude, ou seja, o filho direito de y não existe. Bom, se o filho direito de y não existe, a subárvore direita de y é vazia, isso quer dizer que eu caí no caso anterior, no caso 1. E eu removo aquele nó, do jeito que nós vimos na transparência anterior, certo? Que é essa aqui, certo? Onde o filho direito não existia. Certo? Então a remoção também é relativamente simples, não tem muito problema. Ok? Bom, agora vamos ver com detalhes a implementação, é bastante simples, mas instrutiva. Aqui eu coloquei uma versão recursiva, certo? E ela na realidade segue tudo aquilo que eu falei. Essa função, ela faz busca e inserção. Primeiro faz a busca, depois insere, tá? E ela devolve true, a função booleana, se a inserção foi efetivamente feita, porque o elemento não foi encontrado. Devolve falso se o elemento foi encontrado. Então, notem que essa variável p está sendo passada por referência. Por quê? Porque eu vou fazer inserção. Eu vou modificar a variável que contém o apontador para a árvore. Quer dizer, a variável p que está sendo passada, cujo valor eu vou ter dentro da função, na realidade vai ser apontador para uma outra variável, e essa sim que vai apontar para alguma árvore, eventualmente vazia. Esse valor contido aqui pode ser nulo. Certo? Mas eu vou querer, por que eu preciso passar por referência? Porque eu vou querer, eventualmente, modificar esse valor aqui. Se ele era nulo, ele vai virar um outro valor. Então, por isso que tem esse asterisco aqui para indicar passagem por referência. E agora o que eu faço? São dois casos. Se o conteúdo daquela variável p é nulo, esse é o caso, certo? Aqui está a variável p, o conteúdo dela aponta para uma variável que contém apontador nulo, a árvore é vazia. Bom, nesse caso, o que eu faço? Eu aloco um nó, certo? Coloco o apontador neste lugar, coloco os dois apontadores esquerdo e direito como nulos e coloco aqui o valor da informação. É um caso muito simples. E, aliás, toda a inserção, na realidade, vai se dar nesse trecho de programa. Por outro lado, se a situação é diferente, quer dizer, eu tenho essa variável p, aqui está a variável original que apontava para a árvore, e eu sei que a árvore não é vazia, certo? O que eu faço? Então, eu comparo o meu x com o valor de y que está a informação. Se o valor de x for menor, bom, se for igual, eu não faço inserção, simplesmente devolvo falso, que é essa convenção da minha função. Se x for menor do que y, eu simplesmente faço a inserção recursiva. Aonde? Na subárvore esquerda. Só que notem que agora, seguindo a convenção da minha função, eu preciso passar o endereço deste campo aqui. Então, é o endereço do campo esquerdo do meu nó. Certo? E alguma hora a inserção vai ser feita, recursivamente. Caso de x ser maior do que y, obviamente é simétrico, eu vou inserir nesta subárvore. Ok? Alguma hora eu vou voltar e ter inserido tudo. Então é uma coisa muito simples. A formulação é recursiva porque a própria árvore é recursiva, certo? A definição dela é recursiva. E notem, é fácil de notar, é só olhar as operações. O número de operações é proporcional à altura da árvore, porque em cada operação aqui eu vou descendo de um nível. O máximo que eu posso descer é o número de níveis. Em cada descida eu faço um número fixo de operações e na inserção também um número fixo de operações. Então, aqui vem uma propriedade crucial de que o número de operações nessa busca e inserção vai ser proporcional à altura da árvore. Notem também que eu fiz uma versão recursiva só para mostrar como é simples, mas na realidade não precisava de recursão. Por quê? Notem que aqui, apesar de ter um condicional, nada é executado dentro dessa chamada depois que a gente volta da chamada recursiva, seja esta ou seja esta. Nós temos duas.
em qualquer uma delas, nada mais precisa ser feito dentro do corpo da função. Isso quer dizer que isso aqui é mais um exemplo daquela recursão caudal que nós já vimos antes. É a última coisa que a gente faz dentro da função. Isso sugere que nós poderíamos eliminar facilmente essas chamadas e usar simplesmente o retorno ao início da função, apenas alterando o valor dos parâmetros. Notem que o x nem muda, só muda o endereço da variável que contém apontador para a árvore, certo? Nós não vamos fazer nesse caso a transformação automática, porque a gente já conhece o algoritmo, podemos usar as suas propriedades, certo? Então a próxima transparência faz exatamente isso. No fundo ela é muito parecida. Primeiro a gente vai descendo enquanto pode e depois faz a inserção. Então o que eu faço? Enquanto o valor do apontador é diferente de null, eu pego o valor da informação, comparo com o valor de x, se for igual, devolvo falso, se não, se for menor do que a informação, eu substituo o valor do parâmetro p pelo endereço do campo esquerdo, se não pelo endereço do campo direito. Alguma hora eu vou chegar no valor de pé, não de pé, do valor contido em pé, apontador nulo, aí eu vou fazer a inserção que é idêntica à anterior, certo? Então isso aqui é um algoritmo, uma versão iterativa de busca e inserção, certo? E aqui eu não tenho problema, notem que eu não preciso da pilha. Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque recursão caudal justamente permite evitar o crescimento da pilha. Mas aqui notem que, apesar de que as árvores são definidas de maneira recursiva, quando eu desço à esquerda, eu não preciso mais voltar à direita. Então não preciso lembrar o lado direito, e vice-versa. Ou seja, eu vou descendo pela árvore num caminho único, não preciso voltar mais. Por isso que não preciso lembrar nada, por isso que eu não preciso de pilha. Ok? Muito bem. Vamos pensar um pouquinho agora sobre aquela questão de eficiência, etc. Nós acabamos de ver que o número de operações dessa função também depende da altura, não é isso? É O de H. Isso é fácil de ver porque no fundo é apenas uma versão iterativa da mesma função. Por outro lado, qual é a altura? Se eu tenho uma árvore com n nós, certo? Nós já sabemos que a altura máxima dela pode chegar a ser n. É só ter aquela árvore linguiça, não é isso? Onde a gente sempre desce de 1 ou para a esquerda ou para a direita. Então a altura máxima é o próprio n. Mas a altura mínima é logaritmo na base 2 de n, que é muito menor. Como já vimos, se n igual a 1000, a altura máxima da árvore vai ser 1000, mas a altura mínima vai ser logaritmo na base 2 de 1000, que é cerca de 10. Os resultados ficam mais dramáticos ainda se o n é igual a 1 milhão. A altura máxima ficaria 1 milhão, mas a altura mínima é 20. Ou seja, o tempo de busca e inserção, e na realidade de remoção também, pode ficar bastante pequeno. Notem que, apesar de ter 1 milhão, no melhor caso seria apenas proporcional a 20 operações, mas isso só aconteceria se a altura da nossa árvore fosse mínima. Porque se nós formos para o pior caso, nós temos um número de operações proporcional ao número de elementos. E é isso que nós queremos evitar. Então, o que nós devemos fazer é tentar manter a altura mínima, ou pelo menos perto da mínima na árvore, sempre que a gente faz uma operação, seja a operação de inserção ou seja a operação de remoção. O ideal seria fazer o que a gente chama de balanceamento perfeito. Depois de cada operação, manter a altura mínima, assim a busca seria feita em tempo de logaritmo de n. Acontece que para manter a árvore sempre balanceada, nós podemos, no pior caso, gastar muitas operações. Certo? Só para dar uma ideia rápida. Consideremos, vamos pensar numa árvore que é, por exemplo, nessa forma. Vamos supor que, como é uma árvore de busca, vamos supor que a gente inseriu mais um elemento que caiu aqui, por exemplo. Por enquanto, essa árvore já era de altura mínima, essa também vai ser de altura mínima, não tem jeito de diminuir. Mas suponhamos que a próxima operação de inserção teria caído aqui, para manter a propriedade de busca.
Bom, essa árvore não tem mais altura mínima. Acontece que para reorganizá-la, nós teríamos que mexer basicamente com todos os elementos. Então a operação de reorganizar a árvore para que ela fique de altura mínima pode ser muito cara. Então a gente não deve evitá-la. Bom, qual é a solução? A solução é usar o que a gente chama de balanceamento aproximado. E há várias maneiras de fazê-lo, nós vamos estudar com detalhes o que a gente chama de árvores AVL, mas existem outras categorias de árvores também, chamadas rubro-negras, que têm uma certa semelhança. Em todas elas, o nosso objetivo vai ser o seguinte: todas as operações levam tempo proporcional ao logaritmo de n. Menos do que isso, usando pelo menos as árvores, é impossível. Nós vamos ver que para certos tipos de operação, na realidade a gente pode conseguir, em média, tempos até melhores do que o logaritmo de n. Mas, por enquanto, usando árvores, nós vamos ver que a gente consegue tempos proporcionais ao logaritmo de n, se a gente fizer essas operações de inserção e remoção. Notem que busca em si só depende da altura, certo? Inserção e remoção, elas têm que reorganizar a árvore. Essa reorganização é crítica, certo? Se fosse feita para obter balanceamento perfeito, não dá para fazer em tempo logaritmo de n. Então aqui nós vamos ter que ser um pouco mais inteligentes. Não vamos conseguir balanceamento perfeito, mas vamos conseguir próximo de balanceamento perfeito. A busca é apenas um resultado, porque ela não modifica a árvore. Então, se a árvore tem altura proporcional ao logaritmo de n, a busca vai ser tão eficiente quanto essa altura. E esse balanceamento aproximado é bastante bom. Nós vamos ver daqui a pouco que a altura da árvore nunca vai passar desse número aqui, aproximado, claro. 1 mais 1,44 logaritmo de n na base 2. Ou seja, na pior das hipóteses, a altura da árvore, em vez de ser um certo h, vai ser 44% a mais. Então, por exemplo, se nós tivermos 1 milhão de elementos, nós já vimos que a altura mínima deveria ser 20, certo? Bom, nós vamos conseguir fazê-la com 44% a mais, ou seja, menos do que 30. Garantido que é menos do que 30, o que é bastante bom. Como é que a gente vai conseguir? Bom, é isso que nós vamos aprender agora, definindo o que são árvores do tipo AVL. Bom, essas árvores foram inventadas por dois russos, tá? Novamente com nomes complicados, então é mais fácil. Por isso que elas são denominadas AVL, para não ter que lembrar o nome dos dois russos, certo? O que é uma árvore AVL? Uma árvore AVL é uma árvore binária de busca, tal que qualquer subárvore dentro da árvore e a própria árvore tem a propriedade de que a diferença de alturas entre as duas subárvores é no máximo 1, em valor absoluto. E essa diferença é chamada de fator de balanceamento. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. Isso aqui são exemplos de árvore AVL, nas quais eu marquei em cada nó o fator de desbalanceamento, ou seja, a diferença entre a altura da subárvore direita e subárvore esquerda. Como numa árvore AVL essa diferença só pode ser mais ou menos 1 ou 0, eu nem coloco aqui os valores, só coloco o símbolo menos e mais. Portanto, menos quer dizer menos 1, mais quer dizer mais 1. Então, nessa árvore aqui, como ela é perfeitamente balanceada, os fatores de balanceamento são todos iguais a 0. Além de perfeitamente balanceada, ela é árvore completa, é por isso que os fatores são todos iguais a 0. Nessa árvore aqui, já tem certos desbalanceamentos, mas notem que as folhas sempre têm fator 0, porque as folhas têm as duas subárvores de mesma altura, que é 0. Certo? E os outros nós, aqui por exemplo, o fator de balanceamento é 1, porque a subárvore direita tem altura 0 e a subárvore esquerda tem altura 0 e a subárvore direita tem altura 1. Certo? Mas essa árvore ainda é AVL, porque para qualquer nó, seja da raiz e seja nó interno, vale essa propriedade que diferença de alturas não passa de 1 em valor absoluto. É claro que nem toda árvore é do tipo AVL. Por exemplo, essa árvore aqui não é do tipo AVL. Por quê?
que o fator de balanceamento da raiz seria quanto? Seria mais 2, não é isso? Subárvore direita tem altura 3 e subárvore esquerda tem altura 1. Então essa árvore não serve, ela não é do tipo AVL. Então notem que, num certo sentido, a propriedade AVL impõe de que o desbalanceamento não é exagerado. Por outro lado, notem que a árvore AVL não é necessariamente de altura mínima. Por exemplo, essa árvore aqui não é de altura mínima, porque se esse nó tivesse caído aqui, aí sim a árvore seria de altura mínima. Então a gente permite uma certa fuga da minimalidade, mas, como nós vamos ver, esse relaxamento das regras facilita ou possibilita fazer com que as operações tenham tempo proporcional ao logaritmo. Bom, só que isso precisa ser demonstrado. Como é que eu vou demonstrar isso? Bom, eu vou querer estudar o que a gente chama de árvores de Fibonacci, que é uma série de árvores que elas constituem o pior caso de desbalanceamento. O que quer dizer isso? Eu vou pensar em inteiros, numa série 0, 1, 2, etc. Tá? E para cada série eu vou pensar qual é a árvore que tem o menor número de nós possível, tem essa altura 1, 2, 3, etc., e ainda é AVL. Bom, se tem altura 0, só pode ser árvore vazia. Se é altura 1, só pode ser árvore de um nó. Se é altura 2, bom, uma árvore de altura 2, que tem um número mínimo de nós, e ainda é AVL, só pode ser essa. Certo? Notem que não é só essa aqui também serviria, tá? Mas eu vou adotar a convenção de que o desbalanceamento sempre vai para a esquerda. Isso não tem mínima importância. Quer dizer, a altura maior sempre vai para a esquerda. Bom, qual é a árvore de altura 3, que tem o número mínimo possível de nós e que ainda é AVL? Bom, se ela é para ser a altura 3, notem que não posso tirar nenhum dos nós que estão aqui. Se eu tirar esse nó, vai deixar de ser a altura 3. Se eu tirar esse nó, vai deixar de ser AVL. Obviamente, se eu tirar algum nó do meio, é mais complicado ainda, certo? Então, essa aqui é a árvore de altura 3, que tem um número mínimo de nós. Da mesma maneira, essa aqui é uma árvore de altura 4, que tem mínimo de nós, pela mesma razão. Notem um fato interessante. Por exemplo, aqui, se essa árvore é a árvore de altura 4, que tem um mínimo de nós, necessariamente a subárvore esquerda é uma árvore de altura 3, que eu combinei que a subárvore esquerda vai ser mais alta, que tem um número mínimo de nós, que ainda é AVL. Portanto, essa subárvore esquerda aqui é necessariamente essa subárvore aqui, F3. Pelo mesmo raciocínio, essa aqui tem que ser a árvore F2. Notem que se eu colocasse F3 aqui, eu poderia tirar alguns nós, mas se eu coloco F2, não posso tirar mais nenhum, porque se eu tirar esse nó daqui, deixa de ser AVL. Certo? Então é fácil de verificar que essa linha de piores casos para cada altura, na realidade tem uma formação assim. O Fn é formado por uma raiz, uma subárvore de altura h-1 e uma subárvore de altura h-2, sendo cada uma delas essa árvore pior caso. Certo? Bom, mas essa regra de formação lembra muito os números de Fibonacci, não é? Quer dizer, o caso n depende de Fn-1, o caso h, aliás. Caso h depende de... Opa, deixa eu apagar isso para fazer uma coisa melhor um pouquinho. Caso h depende de h-1 e h-2. Certo? Mas essa semelhança não é só nesse desenho, tá? Dá para provar, eu não vou fazer todos os detalhes, o seguinte. Eu vou mostrar apenas o início das contas. Vamos calcular o número de nós, que é o número mínimo, tá? De uma árvore FH. Bom, é o número mínimo de nós de uma árvore de altura h-1 mais o número mínimo de nós de uma árvore de altura h-2 mais a raiz, se o h é maior ou igual a 2. É bem fácil, usando indução, provar que, na realidade, a solução para essa fórmula é a seguinte. O número de nós de uma árvore de Fibonacci de altura h é dado pelo número de Fibonacci de índice h mais 2 menos 1. E acontece que existe uma aproximação para esse número, que é dada por isso aqui, que, de novo, eu não vou
entrar no mérito como é que a gente prova, certo? Mas usando essa aproximação e essas raízes de 5, etc., isso tem algo a ver com a divisão áurea, a gente chega a resolver o valor aqui, certo? E depois inverter para calcular a altura, quer dizer, dado o fato de que FH, a altura de FH é H, a gente pode mostrar que a altura da árvore de Fibonacci com N nós é mais ou menos isso. E como é o pior caso, essa altura não pode ser maior do que isso. Então, a altura da árvore de qualquer árvore com N nós não pode passar mais do que 44% da altura mínima. É o que está escrito aqui. Portanto, se eu tenho uma árvore com N nós, a sua altura vai ser, no pior caso, essa. Qual é o número de operações numa busca que eu vou gastar? Bom, numa busca eu vou gastar número de operações proporcional à altura, ou seja, proporcional a 1,44 vezes logaritmo na base 2. Mas isso também é proporcional ao logaritmo na base 2, ou seja, eu vou executar esse número de operações. Numa busca. É que busca não mexe na árvore. O problema agora, o problema importante, é como é que eu vou fazer a inserção e remoção de tal maneira que a propriedade AVL se mantenha. Certo? Porque nós já vimos que se a gente for inserir de maneira arbitrária, certo? Se eu tiver uma árvore que, apesar de ser AVL, por exemplo, se eu inserir aqui uma vez e de novo inserir aqui uma vez, ela deixa de ser AVL. Então a inserção tem que ser mais inteligente. Mas não pode ser inserção do tipo que mexe em todos os nós, porque aí eu não teria esse fator logarítmico. Certo? Muito bem. Vamos parar por aqui hoje, porque nós perdemos uma boa parte do tempo. E na próxima aula nós vamos ver como é que a gente faz essas operações de inserção e remoção de maneira a manter a propriedade AVL.